Até que ponto chega a maldade humana? Se vocês estiverem num dia ruim, não assistam O Mal de Cada Dia. Aliás, a classificação etária são 18 anos. No filme tem de tudo. Só que o filme não mostra um pai vendendo o próprio filho. E isso aconteceu mesmo na história do Brasil, no século XIX, que é o século que nós estamos estudando, com um cara chamado Luiz Gama. Nasceu em Salvador, livre. Ele era filho de escrava, mas ele era livre. E aos 10 anos de idade, seu pai teve a capacidade de vendê-lo como escravo. Até que ponto chega a maldade? A história de Luiz Gama é uma história incrível de superação, porque aos 17 anos ele foi alfabetizado, adquiriu conhecimentos jurídicos, se tornou escrivão, poeta, jornalista e advogado dos escravos. Detalhe, advogado sem diploma. E por seus conhecimentos e suas ações nos tribunais, Luiz Gama libertou centenas, eu disse, centenas de escravizados ilegalmente no Brasil. Eu já tinha assistido e lido sobre outras histórias de escravos sendo vendidos ilegalmente. Um dos exemplos mais clássicos é Solomon Northup, vendido nos Estados Unidos como escravo, mas ele era um homem livre, e a história dele é contada no filme /livro 12 anos de escravidão. Já tinha visto essa história também no filme Raízes, que é uma minissérie incrível sobre a escravidão nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, também ocorreu. Luiz Gama era um abolicionista, filho de uma escrava chamada Luísa Maim, que tinha participado da revolta dos malês, que nós já estudamos, e ele chegou a criar até caixas emancipadoras para comprar alforrias. Então já perceberam que o século XIX vai ter um debate intenso sobre o fim da escravidão. O século XIX, e principalmente durante o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Vocês sabem que a escravidão no Brasil só foi abolida com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Então, nesta aula, nós vamos estudar quais foram as estratégias usadas tanto pela elite do Brasil para retardar ao máximo a abolição da escravidão, quanto as estratégias usadas pelos abolicionistas. E nesse caso tem uma expressão-chave: o processo foi lento para a abolição da escravidão no Brasil. Podemos começar com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico de escravos. Mas o Brasil só fez isso porque a Inglaterra tinha editado uma lei hostil ao tráfico de escravos. A lei do Bill Arbidin, que não tem nada a ver com jogos vorazes, mas que permitia à Inglaterra capturar, aprisionar e considerar piratas quaisquer navios que transportassem escravizados. Isso é mostrado num filme chamado Amistad, onde tem uma cena terrível, horrível, que um navio está transportando escravizados e ao avistar um outro navio inglês, para não perder o seu próprio navio, os traficantes de escravos jogam toda a carga no mar. E estamos falando de seres humanos que são amarrados, acorrentados e jogados ao mar para morrerem afogados. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico externo, mas não proibiu o tráfico interno e não aboliu a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz é de 1850
A partir da década de 1860, aumentaram as formas de resistência contra a escravidão, principalmente a formação de quilombos, revoltas, e foram acompanhados de argumentos jurídicos. A imprensa teve uma grande participação e até o poder legislativo. Outra figura de destaque foi um professor chamado André Rebouças, baiano, que mudou-se para a corte do Rio de Janeiro, formou-se engenheiro. André Rebouças, ele tinha vivido a segregação racial nos Estados Unidos e isso deixou indignado. Ele aderiu a uma sociedade, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que era uma associação abolicionista. André Rebouças era monarquista e por isso exilou-se com a família imperial depois da proclamação da República. Precisamos falar muito de José do Patrocínio. Esse cara foi inspirado pelo anarquista Proudhon, que dizia que a propriedade era um roubo. Então José do Patrocínio afirmava: a escravidão é um roubo. E ele era abolicionista de tal maneira que ele defendia o fim da escravidão acompanhada de educação e trabalho para todos os ex-escravizados. Antônio Bento. Antônio Bento é formado pela Faculdade de Direito de São Paulo. E ele organizava fugas de escravos em São Paulo, principalmente abrigava fugitivos na cidade de Santos. E o Joaquim Nabuco propôs um projeto de lei onde abolia a escravidão e indenizava os senhores de escravos. Essa é a grande polêmica. Joaquim Nabuco teve seu projeto negado e passou a defender a abolição sem indenização. E aí? Vocês acham justo o senhor do escravo ser indenizado? Afinal, ele tinha comprado o escravizado. Ou seria mais justo indenizar o escravizado, que trabalhou uma vida inteira e não recebeu nenhum tostão? John Clapp, defensor da abolição e sem direito nenhum à indenização para os senhores, acabou fundando uma escola e ele dava aula gratuita, onde lecionava para escravos e libertos. Foi o presidente da Confederação Abolicionista e no dia 13 de maio de 1888, no mesmo dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, John Clapp entregou um presente para a princesa: um buquê de camélias artificiais. Camélias, pessoal, era o símbolo da luta abolicionista. A partir de agora, vamos analisar o texto As Camélias da Liberdade. O próprio título diz muito sobre a simbologia dos quilombos. Porque Camélias da Liberdade, se a gente pensar bem, havia um quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, que produzia camélias. Então as camélias se tornaram o símbolo do movimento abolicionista. No mesmo dia que a princesa Isabel aboliu a escravidão, um imigrante português chamado José de Seixas Magalhães entregou outro buquê para ela, dessa vez de camélias naturais, produzidas no próprio quilombo do Leblon. O quilombo do Leblon era um esconderijo em meio à Mata Atlântica que abrigava quilombolas. Vocês sabem quem são os quilombolas? Eram os escravizados que fugiam e que viviam no quilombo.
Temos que pesar o fato de que o quilombo do Leblon era um quilombo abolicionista, diferente do quilombo Rompimento, que o mais famoso quilombo Rompimento é o quilombo dos Palmares. Qual é a diferença? A diferença é que nesses quilombos abolicionistas, as lideranças, os líderes deles, eram personalidades públicas, tinham influência política, e esses quilombos eram aglutinados em grandes centros urbanos. Pessoal, se existe então a maldade, existe também essa bondade. E a gente tem que continuar acreditando nisso. Porque quantos nomes eu citei que combatia a escravidão e ajudaram esses escravos fugitivos. Inclusive, o próprio imperador Dom Pedro II, ele era, podemos dizer que abolicionista. As ideias do imperador eram a favor da extinção da escravidão e da valorização da ciência e das tecnologias. Só que essas ideias destoavam da elite agrária que dominava o Brasil e que sustentava o seu poder político. Perceberam? Nessa charge que vocês estão vendo, Dom Pedro II está recebendo das mãos de meninas buquês de camélias. E está cheio de simbologia ao conhecimento. Os livros que ele segura, que estão aos seus pés, o globo, tudo isso dá a entender que Dom Pedro II valorizava a ciência. As camélias, já falei, é o símbolo do abolicionismo. E o Dom Pedro II, nessa charge, mostra que ele era popular. Inclusive, mostra a receptividade das crianças. Bom, eu estendi um pouco e eu sei que vocês gostam muito dessa história. Todas essas histórias referentes à escravidão no Brasil. Já tem um vídeo anterior sobre isso. Vão lá, assistam. Quem assistiu até o final, se inscreva no canal, deixa o like. Eu agradeço demais a todos vocês que me ajudam. Vamos continuar estudando história? Valeu!